Olá, boa noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Cada um de nós, brasileiros, produzimos mais de 1 quilo de lixo por dia. Fazendo as contas, uma família produz mais de 1 tonelada anualmente. E desse lixo que produzimos, uma grande parte poderia ser reciclada: papel, plástico, vidro, metal. Mas sabe quanto que a gente realmente recicla? Apenas 8%, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Mas por que isso acontece? Não vamos ficar apenas nessa resposta em números assustadores, não. Vamos entender como funciona a reciclagem na prática. O que acontece depois que separamos o nosso lixo em casa e, principalmente, como podemos fazer melhor. A gente começa o programa de hoje conversando com a Maíra Pereira, diretora de Relações Institucionais da Ambipar, a quem eu cumprimento, agradeço pela presença aqui no Aparecida Debate. Boa noite para você, Maíra, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Obrigada pelo convite, boa noite a toda a sua audiência e vamos fazer um debate rico aqui para trazer elementos para que cada um possa ter ali as suas conclusões e também mudanças de atitude. Eu acho que a gente trabalha muito com engajamento, para trazer essa pauta para a discussão, então muito obrigada por essa oportunidade. Você falou a palavra correta, né? Mudança de atitude, é isso que a gente quer despertar nas pessoas que estão acompanhando o nosso programa nessa noite. Eu pergunto para você, para quem separa? O que acontece com esse lixo que é separado dentro de casa? Porque nem todo mundo separa, né, Maíra? Nós temos, infelizmente, 70% da população não engajada na separação. E não dá para dizer que não se engaja porque não quer. Eu acho que falta muita informação. Então, o que acontece com o resíduo quando a gente separa dentro das nossas casas? Idealmente, esse resíduo, existe uma coleta seletiva que pega esse material, leva para uma cooperativa, uma central de triagem, né, que faz a separação correta e destina para a indústria. Esse é o mundo ideal. Mas, infelizmente, no Brasil, apenas 63% dos municípios brasileiros têm uma coleta seletiva porta a porta. Então, muitas vezes a população separa, coloca na frente das suas casas, mas esse material vai junto com o aterro sanitário. E para agravar a nossa situação no Brasil, a gente ainda tem cerca de 3 mil lixões a céu aberto. Então, às vezes, esse material, ainda que separado, ele não vai nem para o aterro sanitário, onde teria uma destinação ambientalmente correta, apesar de não ser uma economia circular, você não está voltando esse material para a economia, você está enterrando esse material, enterrando dinheiro, né? Mas ainda assim, a gente tem cerca de metade dos municípios brasileiros que manda esse material para dentro do lixão. Então, assim, o desafio não é pequeno, né? Não é uma responsabilidade única e exclusiva da população, do poder público ou das empresas, é uma responsabilidade compartilhada de todos esses atores para que a gente consiga avançar com esses números. Maíra, para o povo entender que está acompanhando, né, não adianta uma família separar o seu lixo adequadamente para que seja reciclado, se depois a coleta não vem e faz essa separação e permanece essa separação, né? Pelo que eu estou entendendo, se isso não acontece, daí é um serviço que cabe à prefeitura ou terceirizado por uma empresa. Se isso acontece, não é separado adequadamente, vai tudo para o lixão ou vai tudo para o aterro sanitário e se perde esse material, né? É assim mesmo, para a gente poder explicar? A responsabilidade inicial de organizar sistemas de coleta seletiva é do poder público. Ela pode terceirizar isso, contratando uma empresa para fazer, ela pode fazer contratando uma cooperativa, ou ela pode fazer com recursos próprios, de equipe própria, e aí isso vai de cada situação, de cada cenário que a gente tem na cidade. Mas a responsabilidade em fechar no chão, mandar esse material que é passível de reciclagem para uma cooperativa, né, os plásticos, os metais, os papéis, os vidros, mandar separar esse material na sua origem, nesse equipamento, e mandar isso para uma cooperativa. Ainda podemos falar de uma reciclagem orgânica. Se a gente tirar os orgânicos, nós tivéssemos a cultura de, localmente, nas nossas casas, separar os orgânicos, fazer
uma mini compostagem e usar isso ou na nossa rua, ou no nosso jardim, ou no nosso vaso, se a gente conseguir tirar esse orgânico e tirar esse reciclável, nós estaríamos mandando para aterro apenas 15%. Seria um serviço muito mais eficiente do ponto de vista de gasto público, de dinheiro público investido nesse ecossistema, e ainda este material reciclável voltando para a indústria e gerando renda. Então, a responsabilidade de organizar esse sistema de logística reversa dos materiais, de gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos, inicialmente é da prefeitura, né? Organizando um sistema de coleta seletiva, colocando esse material para dentro de uma cooperativa, e aí começa a responsabilidade da cooperativa, que é fazer a triagem adequada, estar em condições de eficiência adequada, de trabalho digno, para separar esse material e aí mandar esse material para a indústria, né? Mas ainda assim, temos que pensar na responsabilidade compartilhada, trazendo a indústria para dentro dessa discussão. Porque se a gente tem todo esse sistema de coleta seletiva organizado, consegue trazer esse material para dentro das cooperativas, mas ainda temos materiais que não têm reciclabilidade, ou seja, eles não têm mercado para reciclagem. Por quê? Porque você pega um papel, mistura com alumínio e com plástico. Essa multimaterialidade que você usa numa embalagem, ela inviabiliza a reciclagem, muitas vezes. Então, a indústria ela também precisa investir em ecodesign, para que sejam embalagens mais sustentáveis, né? Caminhos para a redução do plástico, né? Então, quais são os materiais que a gente pode colocar nas embalagens que substituem o plástico, para a gente diminuir essa quantidade de plástico dentro das embalagens e dessa economia ali de logística reversa pós-consumo, que é o que a gente está falando aqui. E aí não quero colocar o plástico como vilão, o plástico ele é muito importante nas nossas vidas, mas a gente tem que pensar como é que a gente estica o tempo dele na economia. Né? Para ele chegar na reciclagem, a gente tem um caminho onde a gente pode trabalhar o reuso, pode trabalhar a substituição desses materiais. E aí, quando a gente chega na reciclagem, a gente tem menos material passível de rejeito, ou seja, que ainda que siga o fluxo da coleta seletiva, chegue numa cooperativa, ele ainda assim vai para aterro sanitário ou, infelizmente, para lixão, se o município não tiver uma condição de enviar para aterro sanitário. E esse material, apesar de ter feito toda essa volta, todo esse retorno, ainda assim ele não tem viabilidade econômica para reciclar. Então, se não trabalharmos juntos, poder público, né, e começando pelo federal, pelos estados, fazendo uma boa regulação de logística reversa, dialogada, discutida. Então, uma boa regulação que ajude os municípios na implementação desse sistema de coleta seletiva, as cooperativas devidamente preparadas para receber esse material em volume, em escala, né, aumentando renda, fazendo uma separação correta para vender melhor esse material para a indústria, e a indústria em condição de receber este material e dar uma destinação, fazer uma transformação nele e dar a destinação correta num novo ciclo econômico. Aí sim a gente começa a falar numa economia circular e fazendo isso com as cooperativas como o elo principal desse ecossistema, para esse material possa chegar na indústria, a gente está falando de uma economia circular humanizada, de baixo retorno, inclusiva, para uma transição justa do modelo atual linear, né, onde a gente produz, traz a matéria-prima, produz, consome e descarta, para uma economia circular onde tudo vira um novo produto. E aí a gente está falando de negócio, está falando de economia, está falando de dinheiro na base da pirâmide para a gente movimentar uma transição justa nesse modelo. Pois é, né? Ter uma responsabilidade compartilhada que começa com quem produz esse lixo que é dentro de casa. Agora, se a família e as pessoas que compõem essa família não são conscientizadas, educadas para fazer essa separação, já começa o erro por aí. E daí vai numa sequência, né? Prefeitura que não faz a coleta adequada, a prefeitura que não dá a destinação adequada, ou seja, a terceirizada, contratada pela prefeitura. É todo um sistema que tem que funcionar, uma engrenagem. Se uma peça não funciona, não dá certo. E olha, eu fiquei espantado, viu, Maíra? 1 tonelada de lixo produzida por uma família todos os anos, eu fico imaginando o tamanho do Brasil, a quantidade de lixo e o retorno econômico financeiro que isso daria, não só para o país como um todo, também para catadores e catadoras, para cooperativas, para a indústria. Eu fico imaginando o retorno financeiro, mas principalmente para a saúde da população e para o meio ambiente. Falando do tamanho do nosso Brasil,
eu queria colocar para você alguns números aqui. O Brasil recicla só 8%. Chile e Argentina, 16%. É por causa do tamanho do Brasil que fica difícil? Também, Eduardo, também. Nós temos um desafio, né, territorial, mas nós já avançamos muito nas soluções. Então, o Brasil hoje ele tem uma política de regionalização, onde ele traz modelos de consórcios para cidades pequenas. Então, você tem, por exemplo, um território com 7 cidades, você tem cidades com 200 mil habitantes e outras com 17. Mas no território você tem 1 milhão de habitantes. Então, você tem o arranjo desse território, com segurança jurídica de um consórcio intermunicipal de resíduos, que apoia os municípios na gestão desse resíduo, porque sozinho isso fica muito difícil. Então, assim, sim, não podemos nos comparar com o Chile, não podemos nos comparar com os desafios da Europa, apesar de sempre nos inspirarmos nas soluções que eles trazem. Né? Isso é muito importante. A União Europeia começou essa história há 35 anos atrás, e ela trouxe, além de diretrizes muito bem definidas, de papéis muito bem definidos, das responsabilidades, ela trouxe um dinheiro para investimento. Então, assim, os municípios, os territórios, eles tinham ali já, digamos, um acesso a um crédito para organizar toda essa história, e aí eles complementariam o dinheiro faltante para que pudessem estruturar tudo isso. A gente não tem isso, né? Então, assim, primeiro desafio, territorialidade, sim, né? Mas já temos soluções muito bem pensadas para superar esse desafio. O segundo desafio é de onde vem o dinheiro para estruturar tudo isso, né? A gente precisa botar essas centrais de triagem de pé. A gente precisa colocar essas cooperativas em condição de receber esse material em escala. A gente tem que colocar os municípios fazendo coleta seletiva, caminhão na rua. Então, a gente precisa de dinheiro para estruturar essa história, para daí garantir que esse material tem um fluxo que chegue na indústria, gerando toda essa economia positiva, né, que a gente está falando aqui. Então, não podemos só concluindo, nos comparar, mas podemos sim nos inspirar em modelos que estão funcionando muito bem. Agora eu pergunto para você, todo material ele pode ser reciclado? A gente costuma muito falar do papel, do metal, do vidro, do alumínio, até o do lixo eletrônico, a gente vai falar no Aparecida Debate de hoje, mas todo material pode ser reciclado, não? Não, existem alguns aspectos que inviabilizam a reciclagem, né? 70% do material de rejeito que chega nas cooperativas, né? Assim, daquilo que chega na cooperativa, que você separa, o que sobra, né? E aí, imagine que tem cooperativas que a gente chega para realizar o trabalho, a gente está falando de 50% do rejeito. Então, 50% do material que já emitiu carbono para voltar, já fez todo esse ciclo para voltar ali para a cooperativa para uma separação, 50% vira lixo, vira rejeito, vai para aterro ou para lixão. Por que vai para lixão? 70% desse material porque não tem viabilidade técnica para reciclagem. São esses multimateriais, a indústria tendo que realmente avançar no ecodesign para que esses materiais tenham uma reciclabilidade, tenham um valor econômico, tenham uma solução técnica e valor econômico para a gente conseguir reciclar. Às vezes você tem a viabilidade técnica, mas não é mais fácil você produzir um plástico com material, né, virgem, matéria-prima virgem, do que um plástico reciclado. Então, nessa comparação, você não tem mercado, você não tem reciclabilidade para fazer isso voltar. Então, você tem essa situação, mas você ainda assim tem material que chega muito contaminado do seu consumo. Então, a separação correta na casa das pessoas e esse perfil de não misturar esse material chegar na cooperativa, não misturar, que eu digo, com orgânico, você fazer a separação do orgânico, do sempre do úmido na sua casa, e mandar só o que é seco, papéis, plásticos, metais, vidros, isso já viabiliza muito a reciclagem. Agora, o que acontece é que nas cooperativas, infelizmente, chega material morto, animais mortos. Infelizmente, já recebemos também em cooperativas nossas restos de órgão
de algum procedimento, isso não é tão... isso é mais comum do que a gente imagina. Fraldas, papel higiênico. Então, tudo isso, ainda que a população, uma parte da população tenha separado corretamente, se uma outra parte não separou, você está contaminando quem fez o seu trabalho. Então, a engrenagem que você falou, Eduardo. Essa engrenagem tem que funcionar muito bem. População engajada, entendendo dessa separação. Não é uma separação complexa, não precisa separar vidro. Separa só aquilo que é úmido. O que é úmido, se não tem solução de sepultar, manda para a coleta convencional, e o que é passível de reciclagem manda para a coleta seletiva. Não tem porta-a-porta no seu município? Se informe, deve ter um ecoponto na sua cidade. Leva o seu material. Na minha casa, na minha rua, não passa. Eu separo o meu material e levo para um ecoponto. Onde está esse ecoponto? Aí a minha responsabilidade é procurar, até provocar o poder público, cadê o ecoponto, prefeito? Onde é que está? Onde é que eu destaco? Porque essa provocação também é muito positiva para que o prefeito, né, a cidade, se mobilize para organizar esses sistemas. Maíra, a gente está fechando esse primeiro bloco e a gente conta com a sua presença apenas nesse primeiro bloco aqui do Aparecida Debate, então eu quero aproveitar rapidamente, tem ainda em torno de 2 minutinhos para a gente falar, mas eu não posso deixar de falar com você de uma figura que é importantíssima nesse processo, que são os catadores e catadoras. São 800 mil hoje no Brasil, pessoas que encontraram nesse trabalho, nessa atividade, uma forma de sustento das famílias, né? Agora, o pagamento desses materiais, hoje ele é condizente com o trabalho que esses catadores e catadoras fazem ou não? Não, a gente precisa pensar numa diversificação de receita. Se a gente entende, e nós especialistas afirmamos que o caminho para esse material chegar na indústria, dentro dessa complexidade territorial que a gente tem, são as cooperativas devidamente organizadas nos municípios, elas são o elo principal dessa conexão do material que será para chegar na indústria. A gente precisa pensar numa jornada de profissionalização e também acontece a pesquisa de diversificação de receita. Então, a venda do material é uma fonte de receita, mas não é suficiente para pagar todas as contas. O poder público contratar essa cooperativa por serviço prestado é super importante e entrar no planejamento público. Porque, a partir do momento que o município manda esse material para a cooperativa, está deixando de aterrar. Existe uma economia no cofre público que tem que ser direcionado para essas centrais de triagem. Existe o crédito de reciclagem, que não consegue fazer muita coisa, mas consegue dar manutenção em alguns equipamentos, consegue ser uma receita complementar para essa jornada ser mais produtiva, ganho de eficiência e melhoria das condições de trabalho, né? Ainda existem alguns estados que têm o ICMS ecológico, que você consegue acessar, que é uma taxa ali também paga, que chega para as cooperativas. E existem os serviços prestados para grandes geradores. Essas cooperativas devidamente organizadas e regularizadas podem prestar serviço para as empresas cuja responsabilidade da destinação do resíduo não é do poder público, é do grande gerador. Então, ela pode prestar serviço, diversificar a receita e, dessa forma, a gente chega numa jornada mais humanizada, realmente, de receita, para conseguir levar renda. Com isso, Eduardo, a gente tem conseguido, de fato, estruturando as cooperativas no Brasil, a gente tem conseguido sair ali de cooperativas que estão trabalhando com 20, 30 toneladas, para uma jornada de 120, 200 toneladas. Veja, a gente está aumentando 10% a eficiência desses grupos. E o que a gente está fazendo com a renda? A gente está saindo de mais ou menos R$300, que assim, é uma vergonha, infelizmente não tinha em algumas cooperativas que a gente tem, para uma renda ali, uma jornada, algumas cooperativas já com renda estabilizada de R$4.500. Então, é possível. É uma nova economia que traz uma condição de inclusão social, que traz uma condição de humanização dessa cadeia, né? Mas a gente tem essa jornada e entender que realmente as cooperativas são ela principal dessa conexão do material que está saindo das nossas casas para chegar na indústria com a complexidade territorial que a gente tem no Brasil. Concordo, que seja tratado como um trabalho digno que é, né? Muito obrigado, viu, Maíra, pela participação aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vindo. Uma boa noite, bom descanso para você. Valeu, até mais. O Aparecida Debate faz uma pausa, volta daqui a pouquinho para a gente falar sobre a reciclagem no Brasil. Até já. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a reciclagem no Brasil. Nosso convidado para esse segundo bloco vai aparecer aqui comigo, o Sérgio Finger, que é sócio fundador e CEO da Trashing.
Sérgio, boa noite para você, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui à TV Aparecida, especialmente ao Aparecida Debate de hoje. Obrigado, Eduardo, obrigado pelo convite, estar tratando aqui sobre um tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade, né, para o planeta, e a gente comentando aí sobre os principais resíduos, os problemas, os desafios que a gente tem, mas também as oportunidades aí para melhorar toda a parte de reciclagem no país, a cultura de sustentabilidade e as boas práticas de ESG, né, que tanto se fala atualmente aí no mundo todo. E pelo que vi até agora, a gente estava conversando com a Maíra, agora há pouco, oportunidades não faltam, precisam ser aproveitadas, né? Eu quero falar com você sobre a reciclagem de alumínio, já que o Brasil é o campeão mundial. Das 515 mil toneladas de latinhas que a gente consome, reciclamos 409 mil toneladas, praticamente tudo volta para a indústria. Eu pergunto para você, existem outros materiais que estão nesse caminho de sucesso? O grande ponto principal aí do alumínio é a questão do valor do resíduo lá na ponta, né? No catador, na cooperativa que faz essa primeira coleta do material para colocar na indústria novamente. Então, o valor de comercialização é o que acaba puxando esse alto índice de reciclabilidade. Tem outros materiais que estão, sim, nesse caminho. A gente ouve falar bastante do plástico, né, que é um grande problema em termos do volume que é colocado no mercado e as taxas de reciclagem. Mas tem plásticos que têm valor agregado e que são, né, muitas vezes, bastante reciclados, né, tem uma entrada muito forte na indústria. A gente pode falar do PET transparente, do polietileno de alta densidade, né, alguns materiais que têm valor de comercialização alto e sim são descartados corretamente. O papel também tem uma taxa aí de quase 70% de reciclagem, sem falar do papel de embalagem, é mais de 85%. Então, são materiais que são fáceis de coletar, tem valor de comercialização lá na ponta, lá no catador, com valor agregado, né, valor alto para ser comercializado, e que tem uma reciclabilidade que faz sentido se comparar à matéria-prima virgem dos materiais. Então, isso também tem que ser levado em conta, né? O quanto o resíduo ali ele pode ser reaproveitado e qual o custo dessa transformação versus a matéria-prima virgem que pode ser usada como insumo na produção de alguma embalagem ou de algum produto. Então, esses são fatores que acabam elevando a taxa de reciclabilidade, mas tem outros materiais que estão seguindo essa tendência, sim, né? E a gente pode aí observar no mercado os materiais sendo reinseridos como recurso produtivo. Pelo que eu entendi hoje, o que vale mais a pena é a reciclagem de alumínio pelo valor financeiro, né? Principalmente para catadores Exato. E catadoras. E aí a gente fala de cooperativas também. Por isso tem se falado tanto em substituir aquelas garrafinhas de água, que são plásticos, por latas de água. A gente tem visto muito isso na indústria, inclusive, né? O pessoal comenta bastante, né? Porque, no fim das contas, o que aumenta a taxa de reciclagem é a coleta do material e a comercialização para virar insumo produtivo. Mas a gente, até aqui na empresa, a gente não gosta muito de entrar em guerra de materiais, né? Cada material tem a sua propriedade, tem o seu uso, né? E o que a gente precisa entender é como fazer a melhor utilização e o melhor descarte para que isso retorne para a cadeia produtiva. Então, o plástico tem a sua função como embalagem, a sua função logística para transporte, mas, claro, se ele não for reciclado, seria melhor usar uma lata de alumínio que tem um índice próximo de 100% de reciclabilidade. Então, o consumidor ele tem o potencial de fazer a sua escolha a partir dessas informações que são obtidas, tanto do uso do material quanto a reciclagem após o seu descarte. A gente tem entrado aí num parecer de análise de ciclo de vida das embalagens, dos materiais, né, dos produtos. Então, a gente precisa entender qual o impacto na extração do recurso natural, durante o uso desse produto ou dessa embalagem, e o pós-vida ali, né, o recomeço da embalagem ou do produto, se ele vai realmente ser reaproveitado ou se ele vai acabar parando num aterro, num lixão, em algum local inadequado. Então, o consumidor tem que ter acesso a essas informações, faz parte do mercado levar essas informações ao consumidor, mas também o consumidor buscar essas informações a partir do que tem aí hoje de redes sociais, noticiários, né, tudo que tem na internet e que a gente pode absorver para fazer melhor a nossa decisão na hora do consumo. Pois é, a informação aqui não falta, né? Está disponível hoje. Se a gente se comparar 30 anos atrás, quando veio a internet para o Brasil,
Hoje sobram informações para que a pessoa possa direcionar a melhor decisão. Agora me chama a atenção, a gente estava falando do plástico, Sérgio. Do plástico que usamos aqui no Brasil, apenas 1,3% é reciclado. Olha só, a quantidade parece-me uma quantidade absurda quando a gente compara, por exemplo, com o alumínio. Mas eu queria que você falasse também do papel. Como é que está a reciclagem? Acho que um ponto importante, até dando um passo atrás aí na questão dos plásticos, é que são dezenas de plásticos, né? Isso é um ponto negativo versus o alumínio, né? Que é um material único, apesar de ter vários usos, né? A gente fala das latinhas, mas é um material, sim, com alta reciclabilidade. Mas o plástico ele tem esse potencial negativo por ser uma dezena de plásticos que a gente acabar, muitas vezes, misturando, tratando como se fosse um grupo único, né? Então, tem plástico, sim, que tem alta reciclabilidade. Eu comentei a questão do PET transparente, polietileno de alta densidade, alguns que são fáceis de reciclar e têm valor de mercado, e outros, né, os plásticos aí de embalagem de salgadinho, de bolacha, que são aqueles laminados, né, que são multimateriais, e sim, tem uma reciclabilidade mais complexa e um valor mais baixo, o que impede aí taxas maiores de reciclagem. Falando sobre o papel, é um mercado que tem muita reciclabilidade. Se a gente pegar o papel como um todo, a gente tem aí 66%, 67% de taxa de reciclagem do material todo. Se a gente pegar papel de embalagem, é mais de 85%, né, o papel que é usado como embalagem de produtos, embalagem secundária, embalagem primária, esse tem uma taxa ainda maior, né, o pessoal faz o descarte muitas vezes correto e consegue recolocar na indústria. E para a cooperativa, para o catador informal, também tem um preço ali que, obviamente, não é tão atrativo quanto a lata de alumínio, mas faz sentido essa parte inicial da coleta e comercialização. Então, é um mercado que tem aí um grande potencial e usa fontes reaproveitáveis, muitas vezes, usa fontes certificadas também na matéria-prima virgem. Então, a gente tem uma competição entre o material reciclado versus matéria-prima virgem, mas a indústria da embalagem de papel, né, de produtores, recicladores, tem investido muito nessa cadeia, tem utilizado cada vez mais, e talvez por uma obrigação até de exportação. A legislação europeia ela é mais restritiva em relação à legislação brasileira, e isso tem forçado o mercado a se adaptar, investindo cada vez mais em cadeias estruturantes para coleta e reciclagem de material, para que isso possa ser exportado, né, e garantido ali a cadeia toda justa, a reciclagem, o conteúdo dentro da embalagem ou do produto final. Sérgio, eu quero aproveitar a sua presença aqui, falar de outro material, reciclagem de lixo eletrônico. Olha só, mais da metade dos brasileiros afirma descartar o chamado lixo eletrônico em recipientes comuns, que representam um sério risco ao meio ambiente. A gente vê agora na reportagem do meu xará, o Eduardo Góes. Você que está aí no estúdio ou você que está em casa nos assistindo, costuma descartar os materiais eletrônicos da forma mais correta? Olha só, tudo isso aqui foi descartado de maneira adequada e vai voltar a ser matéria-prima para dar vida a novos produtos sem precisar tirar recursos naturais lá da origem, da natureza. É proteção ao meio ambiente. Ao invés de estar guardando aí na sua gaveta aquilo que você não usa mais, que tal dar destino certo aos produtos eletrônicos para reciclagem como esses aqui? Aqui nessa usina em São José dos Campos, a maior da América Latina no processamento de lixo eletrônico, é feita a descaracterização dos produtos e a separação de cada componente, até o lixo se tornar matéria-prima novamente. É um trabalho minucioso que envolve uma equipe de 150 pessoas. A gente recebe esse equipamento descartado de diferentes origens, né? A gente atende muitas empresas, às vezes fabricantes de equipamento eletroeletrônico, ou empresas que acabam gerando eletrônicos para descarte em grandes quantidades, como operadores de telecom, por exemplo, ou empresas de energia. Então essa é uma coleta mais empresarial, mais industrial, vamos colocar assim. Mas a gente coleta muito também de consumidores, de pessoa física, que precisam descartar isso de alguma forma, né? Então são parcerias com prefeituras, com cooperativas, com ONGs ou entidades sociais, onde a gente acaba fazendo campanhas para coleta ou disponibilizando locais que as pessoas possam descartar, a gente coleta e traz para cá. Então todos esses equipamentos eles são triturados,
para descaracterizar primeiro ele como produto e depois permitir a separação das frações. Então, um equipamento eletrônico ele é feito de vários materiais, metal, plástico, vidro e assim por diante. Então, a gente consegue fazer aqui uma separação bastante automatizada depois da trituração, para que cada uma dessas partes sejam então separadas e encaminhadas para um reciclador final. São impressionantes 70 toneladas por dia somente nessa usina. Tem máquinas de lavar, fio elétrico, celulares, tablets, chuveiros elétricos e muitos outros itens. O Brasil é o 5º maior produtor de resíduos eletrônicos no mundo e lidera a posição na América Latina, com geração de 2.400.000 toneladas por ano. Cada habitante produz de 10 a 15 quilos anualmente. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos determina que os fabricantes e importadores coletem em 2025 17% de materiais inseridos no mercado. Segundo a Datafolha, mais da metade, 51% dos brasileiros afirmam descartar resíduos considerados perigosos no lixo comum ou no lixo reciclável, o que potencializa o risco de danos. Esse é um fator-chave, né, que vai fazer a mudança de comportamento para a gente ter números e índices maiores de reciclagem no Brasil, tanto de eletrônico quanto de outros produtos. Eu acho que já existe uma consciência grande em boa parte da população de saber que se você tem um eletrônico, você não vai descartar ele em qualquer lixo. Então as pessoas já têm essa preocupação. Às vezes ainda não chegou a informação do que fazer com isso, aonde levar, como descartar. E hoje a maior parte dessas opções são gratuitas. A pessoa pode descartar isso de forma gratuita na sua cidade. Com certeza vai ter ali um local, um ponto de coleta. Basta pesquisar ali no site, pontos de descarte eletrônicos, ela conseguiria chegar. Mas eu concordo com você que isso precisa ser mais difundido para que as pessoas realmente participem e descartem de uma forma mais ativa. Você enxerga um futuro reciclando mais? Ah, com certeza. Eu acho que esse é um caminho sem volta. É o que a gente fala da economia circular ou uma economia verde, sustentável. Não faz sentido a gente continuar extraindo matéria-prima do meio ambiente para sempre, né? Sendo que a gente tem aqui um mar de oportunidades, um mar de recursos que precisam ser recuperados. E para ser recuperados, você tem que enviar para uma empresa que realmente tem tecnologia e capacidade para fazer. Vou deixar a resposta para você, Sérgio, que acompanhou aqui a reportagem com a gente, mas falta orientação, falta informação para a população de uma forma geral, né? Creio eu que não esteja tão disponível assim. Você falou das redes sociais, tudo bem, a internet hoje, a gente tem notícias que podem ser acessadas facilmente através do telefone celular, que pode ser futuramente um lixo eletrônico, né? Mas assim, a gente sabe também de muitas pessoas que não sabem onde destinar esse lixo eletrônico, material que já não é mais usado, e acaba guardando em casa. E aí tem os perigos para a própria saúde da pessoa, para o meio ambiente, aí a gente pode discorrer sobre isso. Mas eu pergunto para você, para ficar bem claro para quem está nos acompanhando em casa no Aparecida Debate, qual o destino certo do lixo eletrônico? A pessoa que não tem essa informação, como é que ela pode buscar? Bom, hoje, até pelos acordos setoriais de logística reversa, pela política nacional e pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos pontos de descartes adequados e esses pontos eles são espalhados em diversas redes varejistas, pontos municipais muitas vezes, tem ecopontos, as empresas disponibilizam esses pontos de descarte adequado. Ele não pode ser colocado na coleta seletiva comum, ele não pode ser descartado com resíduo orgânico, resíduo comum, porque tem licenciamento para receber esse material, tem toda uma estrutura adequada para receber essas placas, muitas vezes que tem substância tóxica, metal pesado. Então, esses pontos de descarte, eles podem ser consultados na internet, se a gente colocar ponto de descarte, resíduo eletrônico. Muitas vezes a gente vai encontrar perto de um mercado na nossa casa, de uma rede varejista muito bem localizada, né, onde a gente pode fazer esse descarte correto. Seja o celular, as baterias, né, que também tem um risco elevado aí de contaminação, de acidentes. Então, existem esses pontos, mas concordo contigo, Eduardo, a informação ela não chega no consumidor. Né? A gente tem um problema de educação formal, né, que o pessoal comenta muito nas escolas, né, desde a formação de base, mas também informal. A gente precisa fazer campanhas mais massivas, né, que a gente consiga atender maior parte da população, assim como a gente faz as campanhas de saúde.
né? Porque resíduo está diretamente atrelado com saúde também. Então, a gente precisa usar os meios de comunicação em massa para divulgar essa informação, colocar esses pontos em mais locais, né? Estarem mais disponíveis para a população, porque quando a gente vai no metrô, cruza com um ponto, a gente sabe que no outro dia a gente pode levar um eletrônico para descartar. Tem campanhas hoje que recompensam pelo descarte, né? Então, tem várias empresas fazendo esse tipo de ação, de campanha, de cashback, né? De recompensa pelo descarte adequado. Então, isso são ações que informam e que engajam o consumidor a fazer o descarte correto. Mas concordo que ainda não está amplamente divulgado, mas os acordos setoriais têm ajudado nessa explanação para o público consumidor, mas também nessa distribuição de pontos de coleta para que a gente tenha mais contato e mais alternativas de descarte correto. O que não pode ficar claro, a gente está encerrando o segundo bloco, mas deixar claro para você, consumidor, não pode misturar isso com o lixo comum, jogar no lixo comum, porque isso é extremamente perigoso, né, Sérgio? Que fique claro, né, para a população. Exatamente, Eduardo. Tem um ponto, né, que o pessoal muitas vezes, o resíduo ele tem um valor, a gente comentou bastante da latinha de alumínio, o resíduo eletrônico tem um valor alto, né, se a gente pegar o cobre, as placas de circuito integrado, isso tem sim um valor agregado, mas ela não pode ir muitas vezes para uma cooperativa que não tem licenciamento para isso, né? Ela tem que ter toda a estrutura adequada, como eu comentei, para não ter contaminação do solo, não ter contaminação do lençol freático, da água. Então, são cuidados que a gente tem que ter. E tem locais de armazenamento temporário, locais de tratamento, locais de separação, como a gente muito bem viu aí na reportagem, todo o processo que é feito, né, e que tem riscos aí atrelados e precisa ter a mitigação desses riscos e os cuidados adequados para fazer o tratamento correto. Então, basta você assumir como cidadão a sua responsabilidade e procurar a informação onde você, na sua cidade, pode fazer o descarte do lixo eletrônico. Olha só, Aparecido Debate faz mais uma pausa. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a reciclagem no Brasil. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a reciclagem no Brasil. E agora a gente vai conversar um pouco com o Anderson Nassif. Ele é diretor de Logística Reversa da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Boa noite para você, Anderson. Bem-vindo ao nosso programa de hoje, falando sobre reciclagem. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, nesse momento para falar de um tema tão nobre para todos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa realidade hoje dos catadores e catadoras no Brasil. Bom, primeiramente, me apresento aqui, né, Anderson Nassif, diretor de Logística Reversa da ANCAT e catador de materiais recicláveis há mais de 20 anos, né? Eu sou um dos sócios fundadores de uma cooperativa que fica aqui no interior de São Paulo, município de Horlândia. Portanto, me sinto muito confortável em falar sobre o tema, né? Até por estar atuando tanto tempo. A realidade dos catadores ao longo dos anos, né? Embora com algumas políticas públicas que foram fruto, inclusive, da luta dos catadores, né? Destaco aqui os catadores na classificação brasileira de ocupações, CBO, né? Sendo ali reconhecidos, né? Destaco também a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, que teve efetiva participação dos catadores para que houvesse as garantias necessárias, né, para a nossa atividade. Mas, de todo modo, também admito que muita coisa ainda está por fazer, né? É uma categoria que trabalha muito há décadas e que precisa definitivamente ser reconhecida e valorizada por todo o trabalho que presta a toda a sociedade. Eu costumo dizer, e já é extremamente repetitivo, que uma ocupação, uma profissão tão nobre como a nossa dos catadores, não pode simplesmente ser uma ocupação, uma profissão invisível, né? Vejamos, os catadores são responsáveis por boa parte de todos os resíduos que voltam para a cadeia produtiva. Mas estamos ainda numa pirâmide invertida, né? Muitas vezes somos aqueles atores primários que passam recolhendo os resíduos nas ruas e avenidas do país,
por que não dizer também nos lixões do país, né, que é um detalhe importante aqui a ser tratado também, que ainda o país tem cerca de 3 mil lixões e que, consequentemente, tem nossos companheiros catadores atuando nos mesmos. Mas quando eu digo de pirâmide invertida, é aquele ator que primariamente recolhe essas embalagens, principalmente pós-consumo, e volta para o ciclo produtivo, mas não são aqueles que são os mais bem remunerados da cadeia, né? E falo de remuneração, mas também da falta de estrutura que as cooperativas, principalmente, têm Brasil afora, né? Então, para fazer um serviço tão nobre, precisa da valorização, mas precisa de toda a infraestrutura necessária, até para dar garantia na qualidade de vida e ambiente de trabalho desses heróis urbanos aí, que chegam a 800 mil no país. Para que a reciclagem aconteça de fato no Brasil, a gente está discutindo durante todo o programa de hoje, há necessidade dessa figura dos catadores e catadoras de materiais recicláveis pelas ruas do nosso Brasil. Quais são os maiores problemas que vocês enfrentam hoje para exercer plenamente a atividade? Primeiro que, como eu bem disse, né, é uma atividade que é feita por 800 mil trabalhadores, né? Mas um dos principais desafios, né, são ligados à falta de infraestrutura necessária mesmo. Vou dar um exemplo, né? Muitas vezes uma cooperativa, uma associação de catadores nasce no município, porque o município é o local onde os catadores atuam, né? É o território de atuação, e muitas vezes as cooperativas nascem já com uma estrutura extremamente precária, né? Obviamente que a gente sabe que, por si só, o município tem as suas limitações, inclusive financeiras, mas o trabalho tão relevante e essencial, eu acho que merecia um cuidado maior. Então, se pensar em avançar na cadeia da reciclagem, obviamente com a participação desses 800 mil catadores, precisa de muito investimento para que a gente consiga virar definitivamente essa chave que a gente já vem falando ao longo de vários anos, né? A Política Nacional de Resíduos, ela já prevê a priorização e o fomento a essas organizações de catadores. E a Política Nacional, por si só, ela traz o aspecto da responsabilidade compartilhada. Aqui eu disse a participação essencial do município, mas não vamos esquecer também a participação da iniciativa privada, né? Que perante a lei tem a sua responsabilidade, e aqui também não podemos deixar passar a oportunidade de dizer da responsabilidade nossa enquanto cidadãos, né? Responsabilidade compartilhada é isso, é o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada. Se essa engrenagem não estiver muito bem harmonizada, obviamente que o caminho a ser percorrido vai ser ainda muito dolorido daqui para alguns anos, né? A gente já poderia, enquanto país, estar muito adiante em relação à reciclagem, né? Mas existe aí uma cadeia toda que precisa todo mundo estar devidamente envolvido, começando pela base. Também a gente fala da sociedade, da população. Se a população não ajudar, fica difícil também para os próprios catadores e catadoras. Muito obrigado pela presença hoje no Aparecida Debate. Você contribuiu muito para a nossa reflexão aqui, viu? Sempre à disposição, sempre que chamado, o ANCAT estará presente, porque é a nossa vida já há 25 anos defendendo aí a nossa categoria. Um abraço para você. Até mais. E a gente segue aqui no estúdio também com o Sérgio Finger, sócio fundador e CEO da Thrashing. A gente encerra, na verdade, o programa com você. Eu tenho alguns minutinhos, mas é importante a gente frisar isso, né? A gente falava dessa responsabilidade da participação direta da população, precisa acontecer. E essa iniciativa pode acontecer independente. Se o poder público não faz, que faça a sociedade, né, para dar esse primeiro passo. Então eu pergunto para a gente encerrar. Qual a orientação que você dá para uma família que hoje não faz a coleta seletiva, não separa o seu lixo dentro de casa? O que ela pode fazer? É unir todo mundo em torno de uma consciência ambiental e tomar essa iniciativa, né, Sérgio?
Perfeito, Eduardo. Eu acho que tem 3 papéis importantes aqui para a gente fechar, né? O primeiro que a gente tem que fazer é, em cima dessa responsabilidade compartilhada, fazer o nosso papel de separação dos materiais em casa, né? E a gente lembrando que tem 3 frações mínimas de material, né? Tem o material reciclável, que é tudo aquilo que pode ser reaproveitado e sempre cuidando, né? A questão do vidro para acidentes, eletrônico que tem descarte correto, adequado, pode ser reaproveitado, mas tem uma destinação adequada e tem que levar nos pontos corretos. A questão do compostável, né, do resíduo orgânico, que é hoje a grande fração aí das 80 milhões de toneladas que a gente coloca, né, no mercado. Então, também separar o seu compostável, ter uma composteira em casa, buscar hortas urbanas, buscar soluções que talvez tenha no entorno da sua residência. E o rejeito, que é realmente aquilo que ainda a gente não consegue aproveitar e vai acabar indo para o aterro, né, e talvez ali na frente a gente consiga ter uma solução técnica. Então, essa é a primeira parte, separar em casa. Segunda parte, o papel do consumidor, então fazer escolhas corretas, buscar informações sobre as embalagens, sobre os produtos, se vão ser realmente destinados e reaproveitados, cobrar das marcas que a gente consome. E o terceiro papel é de cidadão, né? Cobrar do poder público, conhecer uma cooperativa, ir conhecer o aterro, entender como é que funciona a estrutura da cidade e cobrar ações aí, né, do executivo, do legislativo, para que a cadeia funcione, mas sem esquecer, né, que a primeira parte começa na separação do gerador, a nossa separação em casa. Vamos fazer a nossa parte, né, Sérgio? Primeiro a gente começa aqui, depois a gente vai cobrar de quem é responsável também, no caso, o logo imediato, o poder público que tem que fazer essa coleta adequada do nosso lixo. Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate, é sempre muito bem-vindo. A gente vai voltar a falar desse assunto com certeza, viu? Muito obrigado pelo convite aí, Eduardo. Estamos sempre à disposição, né, e atuando aí para tentar fazer uma economia circular de fato no nosso país e melhorar a nossa sociedade. Com certeza, vamos sim. Um abraço para você, um bom descanso. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e no nosso Instagram, @TJAparecidaOficial. Além das notícias e bastidores da programação, você pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui na TV de Nossa Senhora. Encerro a Aparecida Debate de hoje, desejando para você uma boa noite, um ótimo descanso e até a próxima.